Então, você vai começar baixando o molde. Você também vai conferir o seu guia de medidas. Verifique se ele tem 3x3, porque se ele tiver com essa medida, o seu molde está no tamanho certo. Eu vou começar pela parte do corpo. O que eu fiz? Eu cortei o pedaço exatamente do tamanho que está lá no esquema de medidas. Posicionei em cima da manta, que também tá lá a medida, e já fiz um quilt. Observe uma coisa, o meu tecido, ele tem direção, ele tem pé. Então, você vai colocar a cabeça, no caso do seu tecido, para a parte de cima, aonde vai ficar sobrando a manta. Já fiz essa parte aqui, já cortei o meu tecidinho que vai ficar com a parte interna. Peguei a parte que vai ser a parte sanfonada, né, que vai ser a parte dos cartões. Cortei do tamanho que eu precisava, que tem lá no molde, que no caso é 40 por 22. Passei aqui atrás um termocolante, porque como eu não tinha entretela aqui, eu preferi usar o termocolante. Mas se você tiver entretela, pode ser também. Fiz aqui e fiz as marcações de acordo com o meu esqueminha aqui. E aí eu tenho uma dica para vocês. Olha só. Essa parte aqui, que é a parte que eu chamo de frente aqui no molde, aqui no esquema, olha, eu coloco frente aqui. É a maior parte que eu vou ter, que ela mede 7 centímetros. Então, você observe, porque se seu tecido, olha, ele tiver direção, nessa parte aqui, olha, ele vai ter que estar na direção certa, senão ele vai ficar de ponta cabeça. Então, você comece sempre pela parte maior, que é a parte que você vai ver de cara na sua carteira. Olha, eu fiz a sanfoninha de acordo com como tá aqui. Depois que já tá tudo marcado, tudo vincado, que eu levei no ferro, passei bem, agora eu já posso começar a destacar essa parte aqui. Eu vou colando porque esse termocolante aqui, olha, ele tem uma colinha. Então você vai tirando igual contact. E se você quiser, já pode fazer um pesponto aqui em cima, pra já aprendendo. E ele vai ficar assim. Eu vou pegar essa minha parte aqui, olha, do meu corpo, né, que já tá quiltado. Essa parte aqui de cima vai ser aonde vai entrar, olha, a frente do meu tecido. Então, lembra da frente dos 7 centímetros? É aqui que vai entrar. Então, olha só, eu vou posicionar dessa forma mesmo, olha, o pé do tecido tá pra baixo e eu vou seguir a mesma direção do meu tecido, tá, olha. E vou posicionar direito com direito. Vou pra máquina agora e vou fazer uma costurinha aqui. Aqui nessa hora, por essa parte do coisa ter cola, se você quiser colocar uma fita cola, só para te ajudar a costurar sem que o pé agarre, ajuda bastante. Aqui, gente, eu tô usando o pé de máquina de meio centímetro, porque eu uso a máquina industrial. Mas se você estiver usando a caseira, é só você regular aí a sua agulha e direcionar, ou então mover um pouquinho o tecido para um lado ou para o outro, para você fazer com a distância aqui de meio centímetro. Ou então faz uma marcação para não ter erro. A costura tá feita, eu agora viro para cá. Agora eu vou pegar o meu molde, para onde eu tenho a minha parte do sanfonado, ele vai ter uma marcação aqui, então você já sabe que você vai fazer dessa forma. E aí você vai encostar, olha só, você vai colocar ele todo bem certinho e você vai fazer a marcação aqui. Eu já tô com a marcação pronta, agora eu vou achar o meio aqui e vou fazer uma costura aqui, olha, para fechar o bolso, para dividir. Depois que eu fizer essa parte na costura, eu vou pegar a minha tirinha, eu vou posicionar ela aqui na minha marcação, vou vir com uma costura aqui, bem rentinha aqui, olha, que segue com essa emenda que nós fizemos, e vou contornar aqui. E depois que eu fizer isso, eu vou soltar essa parte de baixo e vou fazer um pesponto aqui, olha, só nessa parte. Depois eu vou fazer uma costura de segurança toda a volta e vou já cortar de acordo com o molde que eu tenho. Então, a parte do nosso corpo, ela já tá praticamente pronta. Como é que a gente vai fazer agora para marcar o outro lado?
Você vai dobrar ela aqui, vai alinhar tudo bem certinho. Aqui no molde eu tenho a distância aqui, olha, que dá mais ou menos 3 centímetros. Mas eu prefiro colocar assim porque eu não corro risco de ficar torto. Dou uma leve pressionada, porque aí marca na parte de baixo, então eu aproveito e coloco o outro lado. Aí agora a gente já prepara o forro dela, porque aí a parte do corpo já fica pronta, só aguardando o bolso interno que vai ser uma sanfona e a gente finaliza. Ela não é difícil de fazer, ela tem várias etapas, mas ela é uma carteira que não é difícil. Então agora que eu já tenho essa parte aqui, eu vou pegar o meu tecido de forro, que eu vou usar esse tecido aqui de lhama, que tá muito fofinho. Aqui eu tenho uma dica pra vocês. Olha só, aqui o meu tecido tá com o pé virado pra cá. Por quê? Quando eu viro assim, olha, ele vai ficar no jeito certo. Pra que a minha lhama não fique de cabeça pra baixo, porque esse também é um tecido direcionado, o que eu vou fazer? Eu coloco a parte da carteira de frente pra mim e eu posiciono o meu tecido como é que eu queria que eu visse o tecido aberto, né? Quando eu abrir a minha carteira, olha, eu quero que minha estampa fique dessa forma. Então, eu já sei que eu tenho que botar a lhama de frente pra mim. Então, é só eu colocar a lhama aqui embaixo e eu posiciono essa parte aqui, olha. Então, eu vou fazer uma costura toda a volta e vou deixar essa parte de baixo aqui aberta. Então, fica dessa forma, por essa parte aqui, olha. Agora, a gente vai desvirar a parte do corpo. Agora, você precisa no ferro para ela ficar toda bem assentada, toda bem passadinha. E para finalizar essa parte daqui de cima, a gente vai usar um pedacinho de viés. Aqui eu tô usando um viés de 25 milímetros, aquele viés industrializado. E eu vou começar posicionando direito com direito da parte de dentro e vou rebater do lado de fora. Eu vou abraçar o meu viés aqui em cima, vou fazer a costura aqui e vou terminar com ele abraçando aqui, porque eu já fico com acabamento bonito no final e no início do viés. A costura vai ficar dessa forma, tá vendo? Eu jogo ele pra frente, agora eu vou virar ele pelo lado direito. Então, agora eu vou deixar de lado essa parte da carteira, porque a gente vai precisar agora fazer o bolso sanfonado. E para o bolso sanfonado, a gente vai precisar do molde, do tecido que vai ser a parte lateral. Aqui, no caso, eu escolhi o mesmo da parte de fora e escolhi mais 2 modelinhos dessa coleção Viva México, o cactus rosa e esse aqui floral. Vou precisar de zíper e os pedacinhos para fazer o terminal do zíper. Como é que a gente vai fazer o terminal do zíper? Aqui, lembrando aquela regrinha que a gente sempre tem, né? Você vai pegar a medida que você tem aqui do seu bolso e vai diminuir 3 centímetros para você saber o tamanho do seu zíper. Então, aqui eu já cortei meu zíper com 17 centímetros, porque essa parte aqui, ela mede 20 por 8. Eu vou colocar a parte do terminal direito com direito e direito com avesso. Eu vou levar para a máquina, vou fazer uma costurinha aqui e vou abrir. Vou fazer isso dos 2 lados. E ele vai ficar dessa forma. Aqui eu aproveitei e já achei o meio do meu zíper, unindo, encostando aqui, olha, terminal com terminal e marquei o meio aqui, das 2 partes. Vou pegar minha parte de fora, também vou achar o meio dessa parte. Direito do meu zíper com o direito do meu tecido exterior. Vou alfinetar, vou fazer uma costura de segurança. Fiz essa costura de segurança, vou colocar a parte do meu forro direito com direito e vou fazer uma costurinha aqui. Vou virar e rebater a costura. Vai ficar dessa forma. Agora eu vou repetir o mesmo processo. Vou colocar, olha, direito com direito, vou fazer uma costura de segurança. Vou virar e vou colocar direito com direito e vou fazer. Vou virar e rebater como eu fiz na primeira parte. Vai ficar dessa forma. Agora eu vou colocar direito com direito aqui e vou costurar apenas o meu bolso na parte de baixo, a parte de dentro. Vou costurar aqui, fazer um acabamento de fora a fora. Dessa forma aqui. Agora eu vou colocar essa parte aqui para baixo. Vou dobrar aqui, olha, bem retinho, unindo essa costura aqui, olha. Alfineta e faz uma costura aqui embaixo, aqui.
vai repetir o processo do outro lado e na parte de baixo também. Se você tiver zigue-zague na sua máquina, pode passar um zigue-zague. Se não, não tem problema. É só fazer uma costurinha aqui. Não é com pé de máquina, é uma costura na beirada. Porque essa parte aqui vai ficar pra dentro, pra baixo e não vai dar pra perceber. Então, por isso que eu não fiz ela embutida. E o bolsinho vai ficar dessa forma. Agora a gente vai pegar o tecido, que vai ser a parte da lateral, que é o que tem o nosso molde. Aqui, você pode ter 4 pedaços. Agora, por esse buraquinho aqui, olha, a gente vai desvirar. Aqui dentro, olha, você põe pra dentro. Se você quiser agora aqui passar uma colinha pano, você passa. Se não, dá um pontinho invisível aqui pra tampar, pra fechar essa parte aqui de baixo. Então, as duas partes já estão passadas e dobradas. Agora, a gente vai posicionar essa parte aqui, olha, bem no meio. E vai levar para a máquina e vai fazer uma costura aqui, olha, com o pé de máquina desse lado e o mesmo desse outro lado. Lembrando que a parte menor fica para a parte de baixo. Então, eu vou fazer isso dos dois ladinhos e eu volto para mostrar para vocês como é que a gente faz para prender essa parte da carteira. E vai ficar assim, ó, dessa forma aqui, tá vendo? Agora, a gente vai posicionar aqui na nossa carteira. Eu vou abrir minha carteira e vou pegar a parte de baixo, aqui embaixo onde eu coloquei o viés, e vou posicionar a minha carteira, essa parte aqui, ó, aqui. Olha, desse jeito. Vou alinhar essa parte com a parte que eu tenho aqui, olha, da minha lateral. E eu vou colocar abaixo de onde eu prendi o meu viés. Vou fazer uma costura aqui, olha, prendendo essa parte e essa uma na outra. Dessa forma aqui. E aí eu vou posicionar o outro lado do mesmo jeito. É bom prender com alfinete para te dar estabilidade. Vou fazer uma costura aqui também, prendendo essa parte na parte de baixo. Então, essa parte aqui já tá presa. Agora, a gente vai pegar, olha, a gente dobra essa parte aqui na mesma direção que tá a outra. Faz isso com o outro lado. E aqui, olha, você vai dobrar. E você vai encaixar, olha só, essa parte aqui na mesma direção que tá essa outra aqui. Tá vendo? Olha, você vai fazer uma costura aqui. Aqui é importante você colocar, olha, o alfinete, para ele não sair do lugar. Porque se ele sair do lugar, ele vai ficar torto. Aí você vai ter uma carteira torta e ela não vai ficar bonita. E agora, para você entender melhor, eu acho que eu vou te chamar para ir para a máquina comigo. Porque assim você vai ver como é que eu vou fazer para prender aqui e vai ficar mais fácil. Então, olha só, olha, aqui, olha, eu já prendi com alfinete dos dois lados, tá vendo? Pra saber que ela vai ficar bem certinho. E agora, olha, eu vou levantar essa parte aqui e eu vou começar minha costura aqui em cima. E você vai tentar chegar até lá embaixo o máximo que você conseguir. Pode abrir bastante assim, olha, para você conseguir prender essa parte aqui, tá? Sempre alinhando o tecido de cima com o de baixo. Então, de um lado aqui, olha, eu já fiz. Agora, eu vou fazer o processo do outro lado. Só que do outro lado eu começo de baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Vou posicionar aqui. E de onde terminou a minha costura, que eu prendi essa parte aqui do bolso, eu vou fazer uma costura reta aqui e vou fazer um rebate toda a volta, terminando do outro lado. E assim ficou o projeto. Olha que linda que ficou essa carteira. Ela é uma carteira super espaçosa, olha só.
Aqui na frente, olha, você tem um lugar para colocar cartão de crédito, tá vendo? Olha, você tem os bolsinhos aqui, tem desse lado e do outro lado. Na parte de dentro, olha, você tem um bolso para você colocar dinheiro, documento, e ainda tem esse bolsinho aqui, olha, que é um bolso com zíper que dá para colocar moedinha, dá para colocar uma coisa que você precisa guardar com mais segurança nessa carteira. O fechamento dela é com botão imantado e tem esse detalhe com couro que deixou a peça super charmosa.